Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e conto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Viviane, idade 39 anos, profissão dona de loja virtual. Eu juro pra vocês, de pés juntos, que eu não usava a internet pra outro fim que não fosse comercial. A minha única conta no Instagram era pra vender as minhas sapatilhas e as minhas bolsas. Um certo dia, eu tava lá respondendo algumas meninas que queriam comprar os produtos e um homem me mandou mensagem em inglês que queria comprar os meus produtos pra vender no país dele, que ele dizia que era a Turquia. Eu achei um pouco estranho, ele pediu alguns orçamentos e aí me mandou algumas informações e coisas que ele queria saber. Eu fiz um e-mail rapidinho, sem confiar muito, e mandei. Cada produto que eu mandava, ele perguntava alguma coisa a mais, ou queria saber se tinha desconto, e ficou nesse vai e volta de responde e de manda mensagem. Eu achei que era melhor ter certeza de com quem que eu tava falando, então eu pedi, olha, mas a sua loja, ela tem site, tem telefone? E foi aí que ele me mandou o site da loja e também o WhatsApp dele. Começamos a conversar por mensagens de texto, ele falava inglês super bem, e aí a gente resolveu marcar uma reunião pelo Zoom, porque ele estava realmente interessado nos produtos. Chegando o dia da reunião, quase caí para trás, porque quando eu abri a câmera, era um homem rústico, selvagem, mas muito bonito. Jan, idade 49 anos, profissão segurança. Ele tinha umas bolas de olho azul que ele virou assim, quando ele abriu o olho, eu falei, meu Deus do céu, eu não conseguia me concentrar. Mas ao mesmo tempo que ele era muito gato, ele não sabia falar 5 palavras para juntar uma frase em inglês. Eu não sei se ele estava escrevendo pelo Google Tradutor, porque parecia muito bem, mas na hora de falar não saía nada, foi um desastre. Eu fiquei com vergonha, não sei nem como que eu desliguei, como é que a gente acabou a conversa, porque não tinha como negociar nada do jeito que ele falava. E desapontada, eu comecei a ficar nervosa, porque eu comecei a criar a esperança mesmo de que fosse rolar alguma negociação. E aí, no outro dia, ele me mandou mensagem pedindo desculpa, falando que depois que ele me viu, alguma coisa tinha mudado. Mandou uma música pra mim em turco que eu nem prestei muita atenção. E falou que se a gente quisesse, a gente podia continuar a negociação por texto, porque eu já via que ele existia, que o site também existia, mas que ele ia começar a estudar mais inglês porque ele queria conversar comigo independente da negociação. Eu deixei pra lá, porque só depois que eu fui pensar que, assim, a lira turca, ela vale muito menos que o real. E aí, como que ele ia comprar produto comigo? Que valor que eu ia colocar pra ele aceitar comprar e ainda ter o lucro dele? Não fazia sentido nenhum aquilo. Eu deixei pra lá. Passando uma semana, ele apareceu de novo, mandando mensagem pra mim, falando que se dava pra gente fazer uma chamada de vídeo, que ele queria conversar comigo, e eu toda atarefada e respondendo, querido, não, você não sabe falar inglês, como assim? Foi aí que ele mandou vários áudios em inglês, e foi muito engraçado de escutar as frases, porque ele realmente estava aprendendo, ele realmente estava testando. E aí, mais uma vez, ele falou que ia fazer de tudo pra conseguir se comunicar comigo. Eu achei aquilo engraçado, né? E aí ele começou a mandar mesmo, ele mandava áudio, e aí me perguntava se estava certo, e aí mandava foto do caderno, e que estava escrevendo, que estava vendo série. E assim a gente foi conversando, quando eu fui ver, a gente estava conversando muito mesmo, só por texto e pelos áudios que ele mandava. Com o tempo eu comecei a testar com ele nas chamadas de vídeo, a gente fazia chamadas de vídeo, eu também queria aprender inglês, então a gente ficava trocando. E quando eu vi, a gente estava conseguindo se comunicar mesmo, de verdade, sabe? Pelo menos o básico, assim. E vou ser sincera, eu tenho uma queda sim por boy selvagem, do tipo Tarzan, e ele era. E eu comecei a me envolver nesse rolê aí da chamada de vídeo. As minhas amigas já estavam me chamando de Jane, só pra vocês terem noção do que tava acontecendo, porque eu tava contando tudo pra elas. De estudar turco e de negociação, isso virou uma coisa que o fogo já tava me subindo. Às vezes ele tirava a camisa, tipo, ai, tô cansado, tava carpindo, sei lá o que, e tirava. Eu acho que ele faz isso de propósito, sempre suando, barbada, aquela coisa assim, sabe? Do instinto selvagem, e eu, meu Deus do céu.
Ao mesmo tempo, né, paralelamente, a minha empresa, ela começou a crescer, eu comecei a vender muito mais, a gente começou a expandir, até chamei uma amiga para ser sócia, deslanchei, e aí eu comecei a me ver na cabeça, putz, né, tô com vontade de pegar esse ser, mas esse ser tá lá do outro lado do mundo, mas eu também nunca viajei internacionalmente, por que que eu não vou conhecer a Turquia e aproveito esse gancho aí, né? Comecei a ver passagem, ver tudo, tava numa época que tava muito barato, e quando eu comentei com ele, ele falou, nossa, se você vier, eu caso com você. Eu falei, gente, será? O único problema é que quando ele me falou que ele não morava em Istambul, porque era onde eu tava pensando em ir, né? Ele me explicou que ele morava em Konya. E pelo que eu vi, assim, na internet, de conteúdo, era um lugar mais conservador, mais distante, que talvez eu não me sentisse segura. Então eu falei pra ele, olha, eu tô a fim de conhecer Istambul, e eu tô com dinheiro extra agora, então eu vou lá, e se você quiser, a gente se encontra lá em Istambul. Ele falou, lógico, só você me falar o dia que eu chego lá. Eu comprei as passagens, aluguei o hotel, fiz tudo bonitinho e fui. Ele me encontrou no aeroporto, me levou até o hotel e quando eu fui assim, né, pra colocar as malas, me arrumar, que eu já queria sair e conhecer, esse homem me lascou um beijo que não deu pra fugir, não deu pra fugir do beijo, não deu pra fugir do resto. E foi uma coisa que ele me virou assim do avesso, eu não consigo nem explicar aqui, porque eu nunca tinha vivido essa experiência. Foi uma coisa brutal, de forte mesmo, das pernas ficarem tremendo, sabe? Ele fez umas coisas mirabolantes que nenhum cara tinha feito antes. Eu não sei aonde ele aprendeu aquilo, sendo de Konya. Eu sei que eu fui no céu, voltei na terra. Aí que depois de tudo que eu lembrei que eu tinha levado uns sapatos pra ele experimentar, né, na loja, se dava pra vender ou não, bolsas também. E ele me pagou, assim, o dobro do que era o valor. Eu falei, mas, gente, como? Da onde, né? Fiquei super feliz. Lucrei de 2 jeitos indo pra Turquia. E esses 15 dias que eu fiquei lá, foi uma paixão louca, uma coisa vulcânica, entendeu? Eu conheci algumas coisas da Turquia, conheci, mas não conheci tudo porque a gente ficava mais no hotel do que na rua. Ele me convidou, né, pra conhecer Konya, mas eu fiquei com medo, falei que também não tinha tempo, não deu tempo, né, de conhecer Istambul, que dirá Konya. E no último dia, ele me levou no Gran Bazar, e aí lá ele escolheu um anel, enfiou o anel no meu dedo e falou, você querendo ou não, você vai casar comigo. E ele falou que nunca mais ia me deixar, que se eu não quisesse ele ia atrás de mim, que já era pra eu trazer todos os sapatos e tudo pra eu mudar a minha loja pra lá, porque a Turquia é um lugar onde se vende muitos sapatos e muitas bolsas, né? E dá pra mandar pra outros países e que eu iria crescer e ele também, e que era isso, ele não aceitava um não como resposta. Eu voltei pro Brasil contando isso para as minhas amigas e elas desacreditaram de que ele me pediu em casamento, porque na cabeça delas eu seria uma brasileira para ele só usar. E eu comecei a juntar dinheiro loucamente, as moedas, tudo, economizar para voltar para a Turquia logo. Eu voltei em 6 meses, né? Em 6 meses eu consegui comprar a passagem e já mudei tudo na minha vida para ficar com ele, sem medo nenhum, assim, eu não pensei, na verdade, foi no impulso mesmo. Ele já tinha, né, empresa aberta sobre essa coisa de loja, ele sabia muito sobre isso, era um negócio muito interessante pra mim, já tava certo, assim, como ele já tinha documentação, de eu começar a trabalhar com isso lá também. E aí a gente combinou de casar em Istambul. Então eu ia pra Istambul, a gente casava lá, ficava os dias pra agendar o casamento e tudo. E depois eu conheci a casa dele em Konya. Em Istambul não teve problema nenhum. A gente se casou, foi tudo certo. Ficamos um tempo lá, porque tem o tempo de agendar, né? Enfim. E aí depois a gente foi pra Konya. Indo pra Konya, eu fui pra uma casa de uns parentes dele, né? Onde todo mundo ia me dar os parabéns, presente, me conhecer e não sei o quê. Lá eu conheci a minha sogra, que parecia uma senhora muito doce, né? Uma senhora bem tranquila. Tava sempre assim do meu lado, pegou na minha mão, não soltou mais. Eu achei muito fofa. Só fiquei um pouco assustada que na hora de sair da casa dos parentes, a gente chegou de manhã, quando era noite, ele já falou, vamos pra nossa casa, que eu vou te apresentar, tudo e tal. A minha sogra veio junto. Eu achei estranho. Aí eu falei, a sua mãe, ela tá vindo pra me mostrar, né, explicar as coisas, mas ela fala turco, eu não consigo conversar com ela, né?
E aí ele, não, a minha mãe mora comigo, né? Como que eu vou cuidar da minha mãe se ela não estivesse comigo? Ela vai morar com a gente. Nessa hora, eu falei, ai meu Deus, né? E as histórias das sogras turcas que tem por aí, meu Deus. Qualquer sogra, na verdade, qualquer nacionalidade morar junto, eu não perguntei nada. Só aí que foi caindo minha ficha, que na verdade eu não tinha perguntado nada. Eu não tinha perguntado como era a casa. Eu não sei o que me deu na cabeça. Eu fui saindo, fazendo as coisas sem perguntar muita coisa. E olha que loucura. A gente chegou, né, lá na casa dele. Era uma casa gigante, muito bonita, mas o lugar era bem interior, assim, né? E eu já tava vendo até um jeito de crescer as coisas ali pra morar em outro lugar. Enfim, já fui matutando um monte de coisa na minha cabeça pra depois conversar com ele. Mas assim, a gente chegou exausto, porque foi um dia inteiro pegando na mão de gente, comendo, dançando, sorrindo, né? E depois teria o casamento na religião deles, né? E tem a festa, não sei o quê, mas eu já tava exausta, ele também. A gente apagou. Eu lembro que ele só me explicou assim: olha, eu acordo bem cedo, eu vou trabalhar. Então, esse primeiro dia você vai ficar com a minha mãe. Qualquer problema, você me manda mensagem no celular. Ela não sabe falar inglês, mas você pode conversar com ela pelo Google Tradutor. E ela era bem simpática, assim, de querer fazer mímica, aprender e tal. Ela pra mim ia ser bem tranquilo. Mas assim, eu ia acordar sem ele já assim, primeiro dia, né? Tudo mudou na vida. Bom, primeiro dia. Acordei perdida, sem saber o horário, nem nada. Ele já tinha ido pro trabalho, parecia que já era bem tarde. Fui no banheiro lavar o rosto, né, me arrumar. E pensando, meu Deus, tô aqui num lugar com uma mulherzinha, com uma senhorinha que fala turco. Nisso, não deu nem muito tempo, eu já comecei a escutar umas vozes, eram vozes de duas mulheres. E elas começaram a alterar muito a voz. Uma parecia de uma menina mais nova e ela gritava, ela começou a gritar, gritar indo assim para um choro, para um gemido. Eu falei, meu Deus do céu, será que alguém entrou na casa? O que tá acontecendo? Eu saio do banheiro para ver ou eu fico aqui esperando, porque eu fiquei com medo de, sei lá, de assalto, mas ele tinha me falado que a Turquia era muito segura, que não acontecia assalto. Eu fiquei perdida e eu comecei a falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu fiquei olhando pro espelho do banheiro, escutando aquilo e sem reação. Eu não sabia se eu tinha que fugir, se era alguma coisa grave. Eu sei que foi aumentando, aumentando, aumentando. Eu falei, meu Deus, tem alguém apanhando? E eu fiquei paralisada olhando pro espelho. Até que isso foi aos poucos diminuindo. Eu acho que durou uns 5 minutos ou mais. Eu tava tão assim perturbada, acho que fora do eixo, né? Muita coisa diferente, que eu não me lembrei que eu tava com o celular no banheiro. E aí eu mandei uma mensagem pra ele: tá acontecendo alguma coisa aqui. Tem como alguém entrar na casa? Eu tô escutando grito. E aí ele falou: olha, não sai do banheiro, calma, vou ver o que tá acontecendo. E aí, logo em seguida, mandou uma mensagem, que foi quando acabou, né, os gritos e tudo. Olha, acabei de falar com a minha mãe, tá tudo bem, não aconteceu nada, você pode descer, ela tá te esperando pro café, não tem problema nenhum. E até ficou meio assim, tipo, será que você... Ficou uma mensagem, tipo assim, nossa, você tá vendo coisa, tá tudo bem? Parecia que eu que tava louca. Falei, tá, então eu vou descer. Eu fui descendo, eu falei, gente, será que eu bebi alguma coisa que foi? Até cheguei a pensar que era coisa da minha cabeça. Quando eu cheguei assim na porta da cozinha, tava minha sogra. A minha sogra tava sorridente, falando, merhaba, günaydın canım. Me abraçou e me beijava e beijava minha mão. E começou a falar tudo em turco e eu não entendia nada, eu só sorria. Eu falei, mas gente, o que eu tava escutando? Tipo, quando eu entrei na cozinha, eu dei de cara com uma moça amarrada no pé da mesa. Eu olhei, eu falei, olhei uma vez, olhei de novo, falei, eu tô tendo visão, porque pra minha sogra tava tudo bem. Eu fui pra me aproximar, eu vi que a menina ia falar alguma coisa e silenciou.
E aí, nessa ação, eu vi que a minha sogra olhou pra ela e falou alguma coisa brava em turco. Eu falei, então não é alucinação. Porque se ela respondeu, sério, eu cheguei a pensar que eu tava viajando, porque era uma coisa assim muito fora do normal pra quem tava agindo como se nada tivesse acontecido. Essa menina, ela parecia ser menor de idade, ela tinha a pele escura, ela tava com a pele toda russa, assim, parecia um pouco suja e tinha uns machucados. Eu mandei mensagem na hora pro meu esposo, porque eu não sabia nem como perguntar isso pra minha sogra. Aí ele também me respondeu tranquilamente. Eu falei, ué, mas o que que tá acontecendo? Ele mandou assim: ah, fica tranquila. Essa menina é uma menina que faz toda a limpeza da casa e às vezes a minha mãe, ela é meia birutinha da cabeça e ela faz isso e amarra a menina aí, mas eu já tô mandando mensagem pra ela desamarrar a menina. A gente não teve tempo de conversar, mas a minha mãe, a cabeça dela é muito fechada e ela tem umas regras, umas coisas que não são legais. Depois a gente vai sentar pra ver como é que vai ficar isso, mas fica tranquila, ela é uma boa pessoa, independente disso, tá? A moça parecia estar ali há muito tempo. Não bateu, né, o que ele falou. Mas sabe quando você tá no primeiro lugar, no lugar pela primeira vez e você paralisa, porque você não sabe muito bem, assim, o que que tá acontecendo, o que é, o que que não é. Ela recebeu a mensagem, desamarrou a moça, só que ela colocou a menina no quarto e fechou a porta. Aí eu mandei mensagem pra ele de novo, olha, a sua mãe, ela tem algum problema mental? Você não me falou? Porque assim, ela prendeu a menina. Aí ele falou, não, ela não prendeu, a menina é assim mesmo, ela fica no quarto dela lá, porque ela é uma refugiada, então ela fica lá e ela sai só pra limpar a casa, assim, ela não tem muita vida social, ela tá acostumada a viver desse jeito. Calma, quando eu chegar em casa eu te explico direito. À noite ele me contou que tinha algumas meninas que fugiam dos seus países por não ter muita condição financeira, que ia lá pra Turquia e não conseguia nenhum tipo de trabalho por não saber a língua, por não ser estudada, por não saber nada. E aí elas trocavam, né, de viver na casa por troca do trabalho doméstico. Só que a mãe dele, às vezes, a mãe dele já estava tendo alguns distúrbios e que era ótimo que eu ia ficar lá porque eu ia poder ajudar nessa parte. Porque ele não tinha muito controle, né, do que ela fazia às vezes. E que a menina também já entendia isso e estava tudo bem. Aquilo começou a acontecer por vários dias. E eu comecei a ficar desesperada, porque o olhar que a menina fazia para mim era de socorro. Eu já não tinha mais saúde mental de viver nenhuma coisa ali. Até que um dia a minha sogra pegou um colar bem grande que era tipo de oração, eles usavam para oração, mas era grande esse. E ela começou a atacar na menina na minha frente. Eu entrei no meio, eu não me aguentei, eu entrei no meio e quando eu vi ela tava atacando aquele colar em mim. Eu liguei pra ele desesperada e ele falou. E ele perguntou se eu tinha certeza que isso estava acontecendo, porque ele conhecia a mãe dele, que a mãe dele jamais ia fazer isso com a esposa dele, que se eu tava viajando, que eu não devia ter entrado no meio, que talvez eu me intrometi na hora errada, e começou a jogar coisas como se a culpa fosse minha, de uma mulher que estava batendo em uma menina. Eu fiquei tão desesperada que eu comecei a mandar mensagem de áudio pra minha amiga do que estava acontecendo, porque aí eu já tava sem controle. E eu, lógico, fui falando em português, a mulher não entendia nada, mas eu percebi que quando eu falei português, a menina olhou pra mim, assustada. E ao mesmo tempo, ela soltou tipo, ai, alguma coisa como se fosse português. E eu olhei e falei, meu Deus, essa menina sabe português. Eu achei que essa menina só falava turco ou sei lá. E quando ela fez isso, a minha sogra olhou rapidamente pra ela e foi pra cima dela pra colocá-la no quarto. Eu não conseguia mais me relacionar com meu marido à noite, eu não conseguia ficar em paz, eu não sabia o que fazer porque eu não estava na minha casa, mas eu estava presenciando uma coisa que não era certa. Eu comecei a entrar numa neura, até que o meu esposo falou que se fosse melhor, era melhor eu sair dali. Ele alugava uma outra casa para eu ficar,
mas eu não conseguia tirar a menina da minha cabeça. E eu comecei a ficar curiosa, porque quando eu falei português, ela teve uma reação diferente. E eu não ia conseguir sair dali sem ver o que estava acontecendo. Foi quando ele me avisou que a mãe dele ia para um tal de Dia do Ouro, alguma coisa assim. Parece que as turcas elas se juntam no mês ou na semana, e aí cada uma leva um pouco de ouro e elas juntam esse ouro e trocam entre si. Eu não entendi muito bem, mas era alguma coisa assim. E elas levam bolo, chá, não sei o quê, ou parece que cada encontro, esse ouro vai para uma família, né? Todo o ouro juntado, o dinheiro, vai para uma família. E elas fazem isso para que nenhuma família fique com necessidade em nenhum momento. E aí teria esse dia que ela teria que sair, se eu poderia cuidar da casa, e aí eu falei, eu vou ficar sozinha com essa menina. Eu vou descobrir o que tá acontecendo. E eles agiam como se isso fosse, assim, a vivência dessa menina fosse natural. Tanto que não viram problema nenhum em me deixar com a menina. E ela saiu e ela não deixou a menina no quarto. Ela deixou a menina de novo amarrada no pé da mesa. E dessa vez eu não avisei o meu esposo porque eu ia tentar me comunicar de alguma forma com essa menina pra ver o que estava acontecendo. Eu achei que eu tava vivendo uma coisa muito horrível que eu não ia conseguir resolver. Mas quando eu fui tentar falar com essa menina, o terror ficou pior. Quando eu entrei na cozinha, que ela me viu sozinha, ela pediu ajuda. E eu fiquei pensando, meu Deus, essa menina fala minha língua? Ela tremia, ela não conseguia falar muito bem. Primeiro ela falou assim, foi a minha mãe que me ensinou. A minha mãe não é daqui, a minha mãe era da Angola. Eu acho que na cabeça da mãe dele, que nem sabia que língua que eu falava, e na cabeça dele também, eles não sabiam que a gente tinha um idioma em comum. Ela começou a falar que a mãe dela tinha ensinado a língua nativa para ela, que o pai dela não sabia. E eu falei, pai? Que o pai dela não sabia, só achava que ela falava turco. E aí eu repeti, pai? Que pai? A menina falou, Ujan é meu pai. Eu falei, o que, garota? A minha mãe era casada com o Jan. A minha pressão caiu. Eu lembro que eu sentei na mesa. E aí eu falei, não, mas peraí, eu preciso escutar essa menina, porque eu não sei que hora que a minha sogra volta. Ela tá falando que o meu marido é pai dela. Ela disse que as coisas que ela sabia é que a mãe dela foi pra Turquia pra casar com o Can, que era o pai dela, e teve ela. Só que a mãe dele não aceitava por ela ser preta. E começou a fazer a mãe dela de escrava do lar. E ela fazia tudo isso quando o pai dela não estava em casa. E eram coisas horríveis, coisas... Não era só o trabalho doméstico. Ela forçava a mãe dela a fazer coisas horríveis, ligadas à humilhação mesmo. E que no começo a mãe dela não contava pro pai, pro meu marido, porque ela tinha medo do que a sogra ia fazer. E depois, quando ela começou a contar, ele meio que não acreditava. E aí que a sogra começou a tramar algumas coisas que fazia com que o pai dela, o meu marido, ficasse com raiva da mãe dela. E que desde pequena a mãe dela ensinou a língua nativa dela, porque ela já tinha na cabeça de fugir dali, de sair dali de alguma forma, apesar de não ter condições financeiras, de não ter contato com a família, de não ter nada. Só que com ela já grande e com a mãe dela pronta para tentar sair dali, porque pequena ela não tinha chances,
não tinha chances porque eles praticamente prendiam ela na casa. A mãe dela engravidou e disse que o Jan, influenciado pela mãe, começou a achar que aquele filho não era dele. Assim como eu, ela começou a falar da cor, que eu tinha nascido muito escura, a minha mãe também era escura. E começou uma encrenca. Ela só sabe que um dia ela acordou e a mãe dela não estava mais lá. Começou todo esse tratamento que a avó dela fazia com a mãe, começou a fazer com ela. Se eu questionasse aquilo pelo meu marido, ele iria me prender? Eu não sei. Eu não sabia eu não sabia se a menina, ela parecia ser de menor, mas aí ela me mostrou que tinha no quarto dela, tinha um buraco que ela tinha cavado e ela escondia, era um documento só que ela tinha. E nesse documento realmente estava o sobrenome dele, o nome da mãe, que parecia mesmo ser de origem afro, e com a foto dela. Era muita coisa, eu não conseguia. E quando à noite, eu fui questionar para o meu marido, ele falou que ele devia ter me contado antes, que ele pedia desculpa, que os segredos da família não deviam ser abertos dessa forma. Eu achei que ele fosse falar a verdade quando ele começou a falar isso. Só que ele mentiu, e aí eu percebi, na cabeça dele, essa menina só falava turco. Ele virou e falou que essa menina era filha do irmão dele e que o irmão dele tinha sumido com a esposa e que essa menina tinha ficado lá e que infelizmente a mãe dele não conseguia tratar ela como neta. E que acontecia isso e ele não tinha saída porque ele não ia fazer nada contra a mãe dele, que a mãe dele era a vida dele e que mesmo que ela errasse, ele ia ficar do lado dela. Eu falei, o quê? A gente teve a nossa primeira briga, foi um escândalo, a ponto da mãe dele abrir a porta do nosso quarto, me pegar pelo braço e quase que me tacar um tapa. E ele não fazendo nada. Ali, eu já sabia que eu ia ter que voltar. Eu já sabia que eu ia ter que sair daquele lugar. Só que eu tava preocupada com a menina. Eu não ia deixar aquela menina ali. Eu não sei aonde que eu achei cabeça, mas eu tinha que fingir que tava tudo normal a ponto deles confiar em mim pra eu sair com aquela menina dali. Eu não sabia como que eu ia fazer isso, mas ela não tinha nenhuma importância pra eles. Ela era sempre jogada pras traças, então também talvez não fosse tão difícil. E aí ele, depois daquilo, disse que eu tinha que pedir desculpa pra mãe dele. Ela não tinha que pedir desculpa pra mim, eu que tinha que pedir desculpa pra mãe dele. E eu fiz. Cheguei até a baixar a cabeça. Pedi porque eu precisava da confiança deles de novo. Vivi alguns dias que eu não quero descrever no vídeo. Não aconteceu nada comigo, mas é pelo que eu via que eles faziam. Até essa mulher começar a liberar, na verdade, ela começou a me enfiar um monte de serviços de casa. E ela não perguntava se eu podia fazer. Ela começou a me dar como lista e como regra. Não tinha se aberto e pensado em abrir loja nenhuma. Não existia nada disso de loja. Ele estava trabalhando de segurança. E eu percebi que aos poucos essa mulher ia dar um jeito de eu virar a escrava dela. Em um desses serviços do lar, eu me toquei que se eu me oferecesse para ir fazer a feira, eu ia conseguir sair de lá. E eu podia pedir para levar a menina, para a menina me ajudar a carregar a sacola, as coisas da comida. Não tinha uma saída melhor do que essa. E foi isso que eu fiz. Eu combinei com a menina, rezei para Deus, para que ninguém desconfiasse. E eles nem ligaram. Na verdade, o Jan estava trabalhando e essa mulher lá. Eu só falei, olha, eu vou comprar as coisas que tá faltando, eu posso levar a menina para carregar as coisas para mim? Como eu ainda estava ajudando financeiramente, eu via que eu tinha alguma importância ali dentro da casa. Mas que essa importância vinha diminuindo dia após dia. E que ele parecia que ele queria
que eu zerasse meu dinheiro, que eu zerasse meu contato com as pessoas do Brasil, parece que isso ia ser feito gradativamente, sabe? Eu ia sentindo que eu ia perdendo as minhas coisas gradativamente, desde a hora que ele falou que não existia. Na verdade, ele não falou que não existia a loja. Ele falou que a loja estava fechada para reforma e que enquanto isso ele estava ganhando dinheiro como segurança. Mas essa informação só veio depois de dias que a gente estava casado, porque antes a promessa é de que eu crescesse lá com essa loja, né? Eu peguei essa garota. Entendeu? Eu deixei tudo meu nessa casa. Eu não ia conseguir levar, eu tava indo para uma feira, não tinha como ir com uma mala gigante, nem ela, todo mundo ia perceber. Eu peguei na mão dessa garota. E da feira, a gente pegou um ônibus. E do ônibus, a gente pegou um avião. E do avião, a gente chegou em Istambul. Consegui organizar tudo isso antes, porque eles não agiam como criminosos, que tinham que esconder, ou que prender, ou que não deixar eu ter acesso a nada. Eles agiam como se tudo aquilo que rolava ali fosse normal. Como se fosse direito deles tratar aquela menina daquele jeito. Ele era o pai da menina. Graças a Deus, essa menina não era menor. O documento dela estava certo. Depois de um tempo da denúncia, foi confirmado que a mãe dela realmente foi registrada como desaparecida. E ela não quis denunciar também o pai sobre como essa mãe sumiu. Ela, na verdade, ela só queria ajuda para voltar para o país dela e para encontrar a família dela de novo. Ela foi sim ajudada pelo governo porque ela não tinha ido para a Turquia para casar com alguém ou por livre e espontânea vontade. Ela estava sofrendo ali, né, maltratos e estava presa por causa de toda a situação. Mesmo que vendo passagem para voltar para o meu país e voltar para o meu país, eu continuei apoiando ela. E quando ela finalmente conseguiu voltar para o país dela de origem, conhecer os verdadeiros parentes dela por parte de mãe, aí sim ela se preparou e ficou pronta para denunciar tudo que aconteceu com ela dentro daquela casa. Eu, depois de tudo isso, a única coisa que eu quis foi se separar o mais rápido possível. O que se passa na cabeça de um ser humano que achar que escravizar alguém é direito dele, a ponto de fazer isso naturalmente, achando que nada vai acontecer? Para quem acha que isso é um pouco impossível, a gente pode buscar sobre a história de uma preta que viveu sendo escravizada por anos aqui no Brasil, por uma família de classe média alta. É o caso da Madalena, saiu, a notícia tá aí na internet, eu vou deixar o link aqui para quem ainda não viu. A família até dizia que para eles Madalena era como se fosse da família, apesar do tratamento de escrava que ela vivia. Quando uma mulher tem o seu negócio, tem o seu dinheiro e a sua independência, fica mais fácil de qualquer problema ser resolvido em qualquer lugar do mundo. Muitas das coisas vividas por essa menina e assistida por essa mulher foram cortadas da história porque o YouTube não permite esse tipo de conteúdo. Diferente da primeira esposa, a Viviane era loira dos olhos claros, com padrão europeu. Será que dessa vez exigido pela mãe? Como é importante você conversar sobre tudo com aquela pessoa que você quer como parceiro na sua vida. Porque muitas pessoas agem com naturalidade sobre questões que são abusivas e até mesmo criminosas. Deixem a reflexão de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.